Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigada, queridos. Aleluia. Que presença do Senhor nesse lugar. Amém. Você sabe que Jesus está aqui. A gente sabe que Ele sempre está, né? Ele nunca nos deixa só. Mas uma coisa, queridos, é a gente saber que nunca estamos sozinhos, que Deus está conosco em todo o tempo. Mas outra coisa é a gente perceber a presença manifestada dEle, né? E a gente atrai isso com o nosso coração. Amém? Que louvor gostoso, que presença de Deus. Dá vontade da gente não parar. Eu preferia ficar ali, ó, quietinha, só me derramando. Eu pareço um poço furado, né? Eu não aguento a presença de Jesus, eu taco a chorar. Mas é aquela vontade de ficar só você e Ele ali. Ai, é tão bom. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? É bom demais, né, gente? Deixa eu enxugar aqui Ai, Jesus. Ainda bem que eu não passei rímel. Senão eu ia ficar parecendo um guaxinim. Deus é bom. Alguém pode me ajudar aqui a abrir essa garrafinha? Oi, Bia. Tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa. Sabe que eu já tive a idade de vocês? Ai, gente, e eu posso dizer a vocês que vocês estão fazendo a melhor escolha na vida de vocês. Sabe? Ser jovem na casa de Deus. Ser jovem servindo a Jesus, né? Eu nasci, meus pais já serviam a Cristo, então eu nasci e cresci dentro de igreja. Na minha adolescência, eu meio que dei uma afastada, uma desviada, porque meus pais faziam parte de um segmento do corpo de Cristo em que tudo era pecado, né? Então, muito legalismo, tudo era proibido, tudo era pecado, e eu não via graça no Evangelho. E aí na minha adolescência eu esfriei na fé e fui experimentar um pouquinho, fui dar uma espiadinha ali no Parque do Povo, sabe? Mas o amor de Jesus estava no meu coração. Eu estava meio que decepcionada com o que as pessoas faziam com o Evangelho, mas eu tinha recebido Jesus no meu coração desde criança. E essa semente floresceu, e quando eu tinha 16 anos, então, eu tomei uma decisão consciente de voltar para os braços do meu Senhor. E desde lá, aqui estou. Vou fazer 57 anos e posso dizer para vocês que o melhor lugar para a gente viver é nos braços de Jesus. Amém? E quando Gabriel me fez o convite para estar trazendo uma palavra para vocês hoje, eu estava orando sobre o que falar para vocês. E uma palavra saltou no meu coração. E eu estou muito à vontade porque eu não conheço a maioria de vocês aqui, não conheço a realidade de vocês, né? A maioria aqui ainda está na casa do papai e da mamãe. Quem aqui ainda está na casa do papai e da mamãe? A maioria, ok. E Deus colocou uma palavra no meu coração sobre quebrar ciclos. Quebrar ciclos. E o que é ciclo? Ciclo é uma palavra com origem no termo grego, vem da palavra grega kyklos, que significa uma série de fenômenos ciclos, ou seja, que se renovam de forma recorrente. É um período de tempo, ele acontece, ele tem início, ele tem fim, mas quando ele termina, começa um outro, e as pessoas se comportam da mesma maneira dentro de cada período deste tempo. Então, elas vão fazendo as mesmas coisas, elas vão se comportando da mesma maneira, e porque elas vão se comportando da mesma maneira, elas vão tendo os mesmos resultados. Está dando para entender? Ou seja,
Pessoas estão vivendo neste tempo e elas se comportam de uma forma. Aí vem um novo tempo, outras pessoas vivendo dentro deste tempo. A questão é que elas passam a se comportar da mesma maneira que a galera que estava no outro tempo. Está dando para entender? E porque as pessoas que estão neste novo tempo, elas copiam o modelo das outras, elas acabam se comportando da mesma forma que as outras, é inevitável, queridos, que elas vão ter os mesmos resultados que as outras pessoas tiveram. Está dando para entender até aí? Muito bem. E na maioria das vezes, as pessoas vão vivendo a vida e elas não se dão conta que elas estão dentro de um ciclo vicioso. Ou seja, o negócio está se repetindo novamente. O negócio está acontecendo de novo. Só que a vida, queridos, é tão dinâmica que, na maioria das vezes, as pessoas nem percebem que elas estão fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Copiando e colando. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra para a gente pessoas que viveram nestes ciclos, que foram copiando o comportamento de outras pessoas. E eu quero ir lá com vocês. Eu, pessoalmente, eu amo a história dos reis da Bíblia. Não sei se tem alguém aqui que se identifica comigo. Eu gosto demais, eu amo história, eu sou meio Bob. Quando eu vou lendo as histórias da Bíblia, a minha imaginação, gente, eu vou longe, né? Então, vamos visitar as famílias de alguns reis? Reis da Bíblia? Então, vamos lá. A gente está falando de ciclo, tá bom? Livro de 1 Reis, capítulo 22, versículos 52 a 54. A gente está indo visitar algumas famílias, ok? Famílias de reis. 1 Reis, capítulo 22, versículos 52 a 54. A Bíblia fala sobre o reinado do rei Acasias. Diga, Acasias. Ok. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos do seu pai. Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, por quê? Porque ele andou no caminho do seu pai. Ou seja, ele passou a fazer ou a se comportar da mesma forma como o pai dele fazia. Ok, até aí? Pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. E ele serviu a Baal e o adorou como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, o Deus de Israel, a ira. Ok, então Acasias não se comportou bem. E quem foi o modelo dele? Diga, o pai. E quem foi o pai de Acasias, gente? Diga, Acabe. Então, vamos voltar um pouquinho atrás, vamos lá, no túnel do tempo. Vamos ver como é que foi esse pai Acabe. 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 a 33. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri,
fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Eita! Está dando para vocês perceberem os ciclos? Então, Acasias fez o que era mal diante de Deus, porque ele andou no caminho que o pai andou. O pai dele era Acabe, um homem que também fez coisas terríveis que não agradaram ao Senhor, abominações diante de Deus. E diz que Acabe fez mais coisas ruins do que todos os reis que vieram antes dele. Mas quem sabe que Acabe também teve um pai? E quem era o pai de Acabe? Em quem o rei Acabe se espelhava? Qual era o modelo do rei Acabe? Um cidadão chamado Onri. 1 Reis, capítulo 16, versículos 25 e 26. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Caramba, é Ctrl C, Ctrl V, gente. Copiou, colou. O pai faz errado, aí o filho vem e faz a mesma coisa, faz errado também. Aí o neto vem, faz a mesma coisa, faz errado também. Fez pior que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Então nós temos aqui, queridos, ciclos viciosos. Nós, olhando para estes textos, parecem que os filhos estão fadados ou sentenciados a imitarem o comportamento dos pais. Mas sabe, gente, se isso fosse verdade, o livre-arbítrio que Deus deu ao homem não seria de verdade. Quantos sabem que Deus nos criou livres para fazer escolhas? Amém? Agora nós temos mais reis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 31 e 32. Josafá reinou sobre Judá. Agora já é outro rei. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Gente, quem quiser se inspirar para botar nome em filho, viu? Agora veja só o que a Bíblia fala sobre Josafá. Ele andou no caminho de Asa, seu pai. Não se desviou dele e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então nós temos aqui o rei Josafá. A Bíblia diz que o seu pai foi o rei Asa, e Josafá fez o que era reto aos olhos de Deus. Josafá agradou ao Senhor, e Josafá também imitou o pai, o que significa que o rei Asa também foi um rei bom. Um homem bom que andou servindo ao Senhor, que andou agradando a Deus. Está dando para pegar, queridos, como exemplo é uma coisa forte na nossa vida? E às vezes, no dia a dia mesmo, no cotidiano, isso vai pegando na gente.
E sem a gente se dar conta, a gente vai passando a imitar comportamentos. Graças a Deus aqui que o pai de Josafá era um homem de Deus, o rei Asa. Só que a Bíblia diz que quando o rei Josafá morre, quem vai assumir o seu lugar é o seu filho Jeorão. Jeorão. E Jeorão, gente, ele teve um avô excelente, ele teve um pai excelente, todos dois fizeram reformas religiosas em Israel, todos dois quebraram os ídolos, todos dois trouxeram Israel de volta para a presença de Deus. Então, Jeorão, ele tinha bons exemplos na sua família e na sua descendência. Está dando para pegar? E agora é a vez dele reinar. Mas vamos ver como é que esse homem se comportou? 2 Crônicas 21, versículos 1 a 4. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo dos seus pais, na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, outro Azarias, Micael e Cefatias. E eram todos filhos de Josafá, o rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão, por ser o primogênito. Agora, gente, vamos ver o que esse camarada vai começar a fazer? Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos, e também alguns dos chefes de Israel. Assassinou todos os irmãos dele. No versículo 11 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz que Jeorão também, gente, o avô dele, o rei Asa, o pai dele, o rei Josafá, trouxeram Israel de novo à presença do único Deus verdadeiro. Quebraram todos os ídolos em Israel. Mas agora se levanta Jeorão para reinar. E embora ele tenha tido um bom exemplo, olha o que ele faz, versículo 11. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. A maioria dos filhos que nós vimos aqui nesses textos, eles seguiram nas pisadas dos seus pais. Eles seguiram os modelos e os exemplos que eles viam dentro de casa. E nós vimos filhos seguindo exemplos ruins e vimos filhos seguindo exemplos bons. Infelizmente, na história de Israel, tem mais exemplo ruim do que exemplo bom. Mas Jeorão, queridos, para mim, no meio de todos esses reis aqui, ele é a prova viva de que o homem, ele é livre para fazer as suas escolhas, independente de bom exemplo ou de mau exemplo. Está dando para entender? É uma pena que ele tenha feito escolhas totalmente equivocadas e que acabaram trazendo ruína para a vida dele. Porque, gente, o final da vida de Jeorão foi terrível. Primeiro, ele reinou pouquíssimo. E a Bíblia diz, nos versículos 19 a 20, que ele pegou uma doença, sabe? Veio uma doença sobre ele terrível no intestino dele. Uma doença grave. E foi tão grave que o abdômen dele acabou se rompendo e os intestinos vieram para fora. Pessoas se rebelaram contra ele, no reinado dele,
porque não aceitavam o que ele estava fazendo. O avô botou a idolatria para correr, o pai botou a idolatria para correr, e ele agora estava trazendo os ídolos de volta. Então, pessoas revoltadas com essa situação se rebelaram contra ele. Então, foi um reinado difícil que ele teve. Viveu pouco, não foi amado pelo povo. E é uma tragédia, gente, o final da história de Jeorão. Versículos 19 e 20 diz assim: a doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou, gente, apenas 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudade. Olha que coisa terrível. E se foi sem deixar saudade. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Desprezaram tanto ele que nem deram a honra de enterrar o corpo dele onde os outros reis haviam sido enterrados. Você está entendendo até aí? Eu não sei, queridos, aqui nessa plateia, quem tem bons exemplos dentro de casa. A gente está finalizando um tempo sobre família, né? E eu não sei aqui, quantos de vocês têm bons exemplos dentro de casa. E é muito bom quando a gente cresce cercado de referenciais e bons modelos na nossa família. Isso é maravilhoso. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para vocês, para lembrar vocês, que a falta de bons exemplos não é a desculpa para você fracassar na sua vida. A gente sabe, queridos, infelizmente, de quantas famílias disfuncionais, quantos casamentos ruins, quantos pais se perdendo, que não sabem ser pai, quantas mulheres se perdendo na maternidade, que não sabem ser uma boa mãe. Talvez alguns estejam nessa situação aqui. Você olha para o casamento dos seus pais e é uma desgraça. O melhor lugar da sua casa é o seu quarto, porque sua casa não tem um ambiente gostoso para você estar. Então, talvez você esteja inserido num grupo de jovens que você não está cercado de bons exemplos. Você não tem modelos para você se espelhar. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nesta noite é que, mesmo que você não tenha referenciais de casamento, de família, de maternidade, de paternidade, mesmo que você não esteja cercado de bons exemplos, isso não é desculpa para você fracassar na sua vida. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, o teu Criador, tem uma rota para você. O teu Criador tem uma história para você. Porque Deus tem planos para a sua vida. E que é diferente dos planos que tem para a vida do seu irmão. Não é porque vocês são filhos do mesmo pai e da mesma mãe que vocês precisam seguir na mesma direção. Sabe por quê, queridos? Porque os planos de Deus para nós, eles são pessoais, eles são individuais. Você pode ter nascido da mesma barriga que o seu irmão e que a sua irmã, mas cada um de vocês está carregando um propósito diferente. Cada um de vocês nasceu para cumprir uma história. Amém? E Ele não criou você para reproduzir o fracasso de ninguém. Amém? Não faz parte da sua história reproduzir fracassos da sua família.
reproduzir modelos falhos de tio, de tia, de pai, de mãe. Não foi para isso que Deus te criou. No Salmo 139, versículos 13 a 16, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu amo esse texto, quando o salmista Davi, ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Gente, quando ainda nem uma ultrassom podia ver você, Deus já via você. Os teus olhos me viram ainda sem forma. Não tinha nenhum exame que pudesse me enxergar ainda na barriga da minha mãe, mas a Bíblia diz que Deus já me via, Deus já via você. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, antes de eu entrar neste mundo, antes do dia 14 de agosto de 1966, que foi o dia em que eu entrei nesta terra, em que eu entrei neste mundo, a Bíblia diz que Deus, o meu Criador, Ele já tinha escrito todos os meus dias. E Deus não tem planos de desgraça, de vergonha, de tragédia para a nossa vida. Jeremias 29:11, Deus usando o profeta, ele disse: eu é que sei que planos eu tenho para você. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que você sonha, para te dar uma esperança. Então não é a sua família que determina o seu sucesso. Não é a sua família que determina a sua trajetória. É o quanto mais você se apega ao seu Criador, a Deus. Quanto mais perto de Deus, mais fácil você vai identificando o que Ele tem para a sua vida. As direções vão vindo. E Deus não tem plano, gente, de desgraça, de casamento ruim. Deus só tem planos bons. Amém? Sabe que em Jesus, eu sei que às vezes existem ciclos familiares mesmo. E eu acredito que muitos desses ciclos têm uma carga espiritual atrás deles. Sabe, que vai ali prendendo as pessoas dentro da mesma situação. Aí vem a família do avô, era daquele jeito. Aí vem a família do pai, é do mesmo jeito. Aí vem os filhos. Meu Deus, a história só faz se repetir. As pessoas mudaram, mas as histórias são as mesmas. E eu acredito, queridos, que muitas vezes tem um demônio por detrás disso, prendendo as pessoas dentro destes ciclos, sabe? Aí quando você vai cavar lá a história, o avô foi um adúltero, vivia traindo a avó. Aí o pai foi e fez a mesma coisa. O casamento não durou nada. Por quê? Porque também foi um adúltero, traiu a esposa e abandonou lá. Aí vem os filhos. Aí os filhos começam a fazer a mesma coisa. Se casam, adulteram, casamento não dá certo, e você vai vendo as histórias se repetindo, geração após geração. E sabe como é que a gente quebra isso, gente? Em Cristo Jesus.
em Cristo Jesus. Porque quando você vê, sabe, um ciclo de coisas tão ruins, veio na primeira geração, veio na segunda geração, veio na terceira geração. Ei, mas agora chegou a sua vez de viver a sua história. Sabe, e você não é um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma. Você é filho do Deus Altíssimo. Você não está plantado nessa terra feito batata. A sua vida não está assim largada, não. Deus te criou com um propósito. E aí, gente, quando Jesus entra na nossa vida e o diabo vem com as palhaçadas dele, você diz: alto lá, aqui não. É isso que vai fazendo com que a gente quebre ciclos. Amém? Em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos nele, os planos de Deus para a nossa vida começam a se manifestar. A gente vai entendendo os planos de Deus. E aí a gente já não vai andando na mesma direção que todo mundo andou. Está dando para entender? Agora, quantos querem viver os planos de Deus para a sua vida? E não repetir as mazelas da família. Diga: Deus tem planos e tem planos bons para mim. Agora, queridos, eu quero que você preste atenção em algo. Se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, você precisa andar no caminho do amor. Porque essa é a essência de Deus. Deus é amor. Por que você está falando sobre isso? Porque independente de qualquer coisa, ame seus pais. Ame seus pais. Mesmo que você não tenha motivo para admirá-los. Sabe, infelizmente, queridos, existem muitas pessoas que elas não conseguem dar porque elas nunca receberam. Vou repetir. Existem muitas pessoas que elas não conseguem dar, porque elas nunca receberam. E aí elas só vão repetindo os comportamentos. Mas aí Jesus faz diferente na nossa vida. Pode ser que você seja um filho, uma filha, que você está aqui, e você tem um pai que não te abraça, você tem um pai que não te elogia, você tem uma mãe que não toca você. Pessoas que só vivem para trabalhar, mas não tem afeto, não tem afago, não tem conversa. Não deixa isso se transformar numa coisa chamada frustração ou revolta. Pode ser que seus pais, eles estão dentro daquele ciclo e eles não conseguiram quebrar. Existem pessoas que elas não conseguem dar porque elas não receberam. E aí elas só vão repetindo os modelos. Mas, sabe, Jesus hoje vive na sua vida. E mesmo sem você ter recebido nada disso, quando chegar a sua vez de estar no palco, de ser marido, você vai fazer diferente. Quando chegar a sua vez de estar no palco, de ser pai, você vai fazer diferente. Porque em Cristo, queridos, a gente consegue dar até aquilo que a gente nunca recebeu. Amém? Porque o Espírito Santo nos ensina. Ele é capaz de nos ensinar coisas que pai e mãe não nos ensinaram. Então, se você está aqui, você é jovem e você está dizendo: Zuleika, eu quero esses planos de Deus todos se cumprindo na minha vida. Eu sei que tem um livro no céu com a minha história e eu quero tudo que Deus planejou para mim. Pois então, se você quer esses planos, você tem que andar no caminho do amor. E amor começa dentro de casa.
Amor começa com os de dentro. Não adianta nada você amar seus irmãos aqui na igreja. Que galera maravilhosa. Você ri, você brinca, você sai, você se diverte e você ama seus irmãos em Cristo. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: ei, você precisa aprender a amar também os que estão debaixo do seu teto, aqueles que estão dentro da sua casa. Amém? Começa a sair mais do seu quarto. Começa a interagir mais com a sua família. Dá um beijo na sua mãe. Senta para conversar um pouco com o seu pai. Surpreenda seus pais. Surpreenda a sua família. Porque às vezes, queridos, nós estamos tão perto de pessoas que estão longe de nós. Por causa da internet, por causa das redes sociais. A gente bate papo com gente que está nos Estados Unidos. A gente bate papo com gente que está do outro lado do Brasil. Mas a gente não conversa um minuto com quem está dentro da nossa casa. Vocês estão entendendo, queridos? Você tem Cristo, quebra o ciclo. Faça diferente. Ah, na minha casa todo mundo é mudo, ninguém se fala. Pois você vai ser o tagarela. Você vai ser aquele que vai ensinar sua família a falar. Mas na minha casa não tem beijo, não tem abraço. Pois você vai ser o beijoqueiro. Você vai ser a beijoqueira. Você vai ser aquele que abraça. Quebra o ciclo. Seja um instrumento de Deus para quebrar ciclos ruins na sua família. Amém. Eu acho que no começo seu pai e sua mãe vai ficar assim: está querendo o quê? Olha o golpe, né? Que é tão interessante, gente, porque quando os filhos não têm costume de fazer certas coisas com os pais e vão fazer, os pais levam um susto, né? Aí eles dizem: está querendo o quê? Está precisando de quanto? Está precisando de quanto? Vamos surpreendê-los? Você: não, pai, não quero dinheiro não, não estou precisando de nada não. Só quero lhe dar um beijo. Só quero dizer que eu amo o Senhor. Minha mãe, só quero dizer que eu amo a senhora. Dá um susto bom neles. Quebra esse ciclo de silêncio dentro da sua casa. Quebra esse ciclo de falta de carinho, de afeição entre os membros da família. Amém? O caminho com Deus, gente, é o caminho da fé e do amor. Fora dele, a gente não consegue deslanchar nos planos de Deus, não. Está dando para entender? E sabe, a palavra de Deus nos instrui a honrar pai e mãe. Respeitar pai e mãe. E não diz que é para a gente honrar pai e mãe só quando eles são bonzinhos com a gente, não. A Bíblia diz: honra pai e mãe. Mas o Leica, como é que eu sei? Meus pais são ruins demais e eu ainda tenho que honrá-los? Tem. E a Bíblia fala? De certa maneira, sim. Porque existem coisas, queridos, que nós entendemos por princípios. Olha só. Quando você vai para 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, olha a instrução de Pedro: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Ora, se Deus quer que um servo seja obediente a um servo que é mau, ele não vai querer que você, como filho, seja um bom filho ao seu pai? Mesmo se ele não for um gente boa? Está dando para entender? Então, independente se o papai e a mamãe são bonzinhos ou não, a instrução da palavra de Deus é que filho deve honrar pai e mãe. E, gente, isso é tão sério para Deus, tão sério para Deus, que Deus, ele deu uma ordem, mas ele não deu apenas a ordem, ele deu a ordem junto com uma promessa. Amém?
Nós vivemos num tempo, a geração de vocês lá no mundo não sabe mais o que é honrar pai e mãe. É um espírito de rebeldia. Filho gritando com pai, filho gritando com mãe, falando assim, sabe, no tete a tete com pai e mãe, mandando mãe calar a boca, mandando o pai ir não sei para onde. Esses jovens, queridos, eles nem imaginam a tragédia que eles estão atraindo para a vida deles. Porque o mesmo Deus que ordenou que os filhos deviam honrar o pai e a mãe, foi o mesmo Deus que também declarou uma promessa para quem obedece essa ordem. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Filhos, quem é filho aqui? Ninguém é filho de chocadeira, né? Então, eu vou ler filhos e vocês vão dizer, está falando comigo, tá bom? Ou melhor, vocês vão dizer assim, Jesus está falando comigo, tá certo? Então, vou lá. Filhos. Pode ser melhor, vamos lá? Filhos. Então, ouça bem direitinho o que Jesus está falando com vocês. Obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Quem quer viver muito aqui? Honre seu pai e sua mãe. Respeite-os. Cuide deles. Porque filho que honra pai e mãe. Quem aqui no tempo de criança assistia a família Addams? Vocês lembram que tinha uma nuvem que andava sobre a casa? Lembram da nuvem? Filho que honra pai e mãe tem uma bênção que vai acompanhando a vida. Honra seu pai e a sua mãe, para que tudo o que você faça, você se dê bem. Você tenha sucesso, você tenha êxito, e ainda tem mais, vai viver muito. Longevidade. Promessa de Deus, gente. E vocês sabem que a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? Ela pode ser reivindicada diante de Deus. Se acontecer um acidente de percurso lá na frente, e morte prematura quiser chegar, você diz, alto lá, eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe. E o diabo vai ter que recuar. E Deus está preso à sua palavra e Ele vai ter que agir. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, que ele disse que um colega dele de ministério, um outro pastor, adoeceu e a doença era grave, não melhorava. E um dia esse amigo estava lá no leito e ele viu quando um anjo entrou na enfermaria. Só que ele sabia o que aquele anjo tinha ido fazer lá. Porque, gente, ele estava muito mal. Muito mal. E aquele anjo tinha vindo buscá-lo. E ele sabia disso. Ele ia morrer. Mas quando ele disse que quando olhou para aquele anjo, ele disse, deitado ainda, ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu honrei o meu pai e a minha mãe. Gente, e sem o anjo dizer absolutamente nada. O anjo só fez assim, ó. Foi embora. A morte não teve legalidade sobre aquele homem,
porque ele reivindicou a promessa de Deus. E depois daquela visita, a cura dele se manifestou. Vocês estão entendendo? Mas sabe, queridos, o contrário também é verdadeiro. Se a Bíblia diz que filho que honra pai e mãe tem direito a viver muito, e quem não honra? E quem trata pai e mãe como se fosse qualquer coisa? E quem desonra? Quem grita com pai e mãe? Quem não obedece? Quem mente para pai e mãe? Quem esconde as coisas do pai e da mãe? Quem engabela, enrola pai e mãe? Quem rouba pai e mãe? Se lá na frente, na estrada da vida, precisar de dias prolongados, terá? Não. Vocês estão entendendo? Deus tem planos para a vida de vocês. E esses planos são maravilhosos. Vocês têm sonhos no coração. E muitos deles são carimbos de Deus no espírito de vocês. Não é coisa da cabeça de vocês. Sonhos que o céu plantou dentro de vocês. E se vocês se mantiverem fiéis à palavra de Deus, fiéis aos princípios de Deus, independente se vocês têm bons exemplos ou não dentro de casa, vocês quebrarão os ciclos e vocês viverão uma história diferente. Viverão a história que Deus planejou para vocês. Amém? Mas lembra disso, anda no caminho do amor. Ame seus pais. Ame os de dentro da sua casa. E você vai ver a fidelidade do seu Criador se manifestando na sua vida, ainda na sua juventude. Amém, queridos? Você pode ficar em pé? Aleluia. Obrigada, Pai. A tua palavra, ela é carregada de poder. E ela não volta vazia. Ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Ela tem muito poder. Poder de transformar. Poder de mudar as vidas. Poder de mudar histórias. Mas ao mesmo tempo ela é tão doce. Porque a fonte dela é o amor. Pai, eu oro para que nesta noite a tua palavra fique queimando no coração de cada jovem. Que eles não se esqueçam desta instrução. Que em Cristo Jesus eles podem viver uma história completamente diferente dos seus pais, da sua família. Que em Cristo Jesus eles têm o poder de quebrar ciclos dentro das suas famílias, mudar o rumo da história da sua família. Pai, que essa palavra fique queimando dentro deles e ajude-os, Pai, em nome de Jesus, a começar a fazer as coisas diferente do que eles vinham fazendo até agora. Que eles sejam instrumentos do teu amor, não apenas dentro da igreja, mas dentro da própria casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Que eles surpreendam os seus pais, vivendo o amor de Cristo dentro de casa. E assim, mudando os ciclos das suas famílias. Pai, eu oro em nome de Jesus, pelo teu luzeiro, pelo farol da tua palavra, brilhando em cada casa, através da vida de cada um dos teus filhos que está aqui. Obrigada, Pai.
tua palavra agindo no coração deles, arrependimento chegando no coração daqueles que até hoje estavam andando num caminho de desonra e nem se davam conta disso. Mas hoje luz chegou. Hoje luz chegou. Hoje luz chegou. E obrigada, Pai, por comportamentos diferentes dentro de casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gabriel. Aleluia, amém, chegou. Gente, eu sei que esse é um culto que a gente tenta ser um pouquinho mais resumido, mas está no meu coração. Sabe, até acho que Zuleika vai saber bem disso, né? Eu não vou dizer uma estatística porque eu posso errar, mas boa parte dos aconselhamentos que chega para a gente ali, para conversar, para tratar uma situação, muitos deles nascem de problemas na família. Você vai ver o histórico, a situação, como foi o desenvolvimento daquela pessoa, e você vê que teve situações dentro de casa, situações, né, nessa construção daquela pessoa, onde alguma questão familiar ou algum ponto desregulado afetou, né, algum ponto no caráter, alguma situação, enfim. Eu queria que nessa noite a gente, de forma bem rápida, bem objetiva, no sentido de você responder a isso. Se você entende que você está numa condição, como Zuleika falou, que você precisa quebrar um ciclo, né? Talvez a tua conjuntura familiar não seja tão favorável e você entendeu, eu preciso quebrar esse ciclo e ter uma postura diferente daquilo que eu aprendi dentro de casa ou daquilo que eu fui exposto. Eu queria que você viesse aqui rapidamente para a gente orar por você. Você precisa quebrar ciclo, assim como ela falou. Assim como aqueles reis, eles se posicionavam de forma errada, fazendo a mesma coisa que eles viram dentro de casa. E você entende que você faz parte desse grupo de pessoas que precisa quebrar esse ciclo. Vem aqui na frente. Aleluia. Eu creio que a palavra, ela trouxe, meu Deus, instruções preciosas. Mas é possível que existam algumas coisas que vai ser necessário um toque do Espírito Santo, um destravar através da unção. Aleluia. Vem aqui na frente. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Eu queria que a nossa liderança, por favor, vocês adotassem alguém aqui para a gente orar por eles. Aleluia. Mas antes da gente orar, vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim. Gente, Zuleika deu instruções muito preciosas sobre você quebrar o ciclo, né? E talvez isso necessite, eu acho que muito provavelmente, na verdade, isso vai necessitar que você tome uma postura que vai de encontro à tua zona de conforto. Ah, João, mas lá em casa todo mundo é meio brigado, eu vou chegar lá e vou pedir perdão. Ah, João, lá em casa é todo mundo meio ríspido, eu vou chegar lá e sair abraçando, como Zuleika falou. Saia da zona de conforto, irmãos. Talvez você possa até mesmo, quando acabar a oração, já pegar o WhatsApp e encaminhar uma mensagem de desculpas, de perdão, ou falando alguma coisa para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua tia, não sei. Mas precisa dar esse passo para fora da zona de conforto e quebrar o ciclo. Amém? Levanta as tuas mãos e todo mundo, vamos orar por eles, vamos tocar a vida deles. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu não sei a situação que cada um dos meus irmãos se encontra. Não sei o contexto que eles vivem dentro de suas casas. Eu não sei o ambiente que eles foram conduzidos na área familiar, Pai. Mas eu sei que você é poderoso. E independente de qualquer situação contrária, independente de qualquer situação ou expectativa quebrada dentro dessa construção familiar, Pai,
Eu oro em nome de Jesus, a tua poderosa mão guiando eles, Pai. Eles tendo sabedoria para entender como quebrar esses ciclos. Em nome de Jesus, Pai, através dessa imposição de mãos, você trazendo inspiração, você trazendo uma unção que despedaça jugo, Senhor. Pai, eu creio em nome de Jesus. Espírito Santo, coloca no coração deles, Senhor. Coloca no coração deles, Pai, inspiração. Oh, aleluia. E a partir deles, a história dessa família, a história dessa continuidade vai ser diferente. A partir de cada um deles, Pai, o Teu Espírito Santo vai intervir e eles vão ser luz dentro daqueles lares. Eles vão ser o ponto de mudança. Eles vão ser um testemunho vivo naquele ambiente. Oh, Satanás, você perdeu. Eu declaro em nome de Jesus todo trauma, toda marca. Espírito Santo, você é o melhor psicólogo que existe. Começa a tratar de dentro para fora isso na vida dos meus irmãos. Aquilo que eles foram machucados vai ser onde eles vão atacar o diabo. Vai ser onde eles vão brilhar luz para pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ciclos quebrados. Sabedoria, Pai, sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Aleluia.